O Barcelona pode ter encontrado 4 jogadores que, em pouco tempo, podem começar a dar muito o que falar no futebol europeu. E o mais curioso é que eles são completamente diferentes entre si. Um é um camisa 9 de origem egípcia, outro é uma joia de apenas 16 anos da La Masia. Temos também um ponta que adora partir para cima dos defensores. E por fim, um jogador extremamente versátil que pode atuar tanto na lateral quanto no meio-campo. Mas quem são esses 4 jogadores? E qual deles pode realmente se tornar uma estrela do Barcelona? Vamos começar por um nome que pouca gente conhecia até recentemente: Hamza Abdelkarim. O Barcelona passou anos procurando uma alternativa para o ataque e pode ter encontrado uma verdadeira joia bem longe da Espanha. Hamza nasceu no Cairo, no Egito, em 2008. Durante a infância, chegou a jogar futebol na Malásia, antes de retornar ao Egito e entrar na academia do Al Ahly em 2020. E a evolução dele foi simplesmente meteórica. Em fevereiro de 2025, com apenas 17 anos, Hamza estreou no time principal do Al Ahly e se tornou o jogador mais jovem do clube neste século. Depois, começou a chamar atenção pela seleção egípcia Sub-17. Ele marcou 2 gols na Copa Africana de Nações Sub-17. E foi aí que os clubes europeus começaram a perceber que havia algo diferente naquele garoto. Feyenoord, Sporting e Bolonha demonstraram interesse, mas o Barcelona foi mais rápido. Em fevereiro de 2026, o clube trouxe Hamza por empréstimo para o Barça Athletic, e depois de apenas alguns meses, os catalães decidiram que já tinham visto o suficiente. Eles pagaram cerca de 1,5 milhão de euros para ficar definitivamente com o jogador, e o técnico Hansi Flick decidiu levá-lo para a pré-temporada do time principal. Mas o que torna Hamza tão interessante? Bom, ele não se parece exatamente com o típico jovem formado pelo Barcelona. Com cerca de 1,83 m, ele é forte fisicamente e joga como um verdadeiro camisa 9. É aquele atacante que gosta de incomodar os zagueiros. Consegue receber a bola mesmo com um defensor nas costas. É perigoso pelo alto e, principalmente, adora estar dentro da área. Ele está sempre procurando aquele pequeno espaço entre os zagueiros, aquele movimento rápido na primeira trave, aquela bola que sobra dentro da área. E é justamente aí que ele pode ser perigoso. É claro que Hamza ainda precisa evoluir bastante. Seu jogo coletivo pode melhorar, assim como sua tomada de decisões, mas ele já mostrou uma característica que todo centroavante precisa ter: faro de gol. Na pré-temporada contra o Birmingham City, ele marcou 2 vezes. Depois, contra o Basel, Flick colocou o garoto em campo no intervalo. E sabe quanto tempo ele precisou para marcar? Cerca de 3 minutos. E o mais curioso é que ele chegou a marcar justamente contra o seu ex-clube. Não poderia existir um começo melhor para mostrar seu talento. E o momento também é perfeito. Lewandowski saiu, Ferran Torres foi para o banco do PSG e o Barcelona ficou sem um centroavante de ofício. Isso não significa, obviamente, que Flick vai entregar a titularidade para um adolescente da noite para o dia, mas Hamza oferece algo que o Barcelona estava precisando: uma alternativa diferente para o ataque. E agora vem um jogador ainda mais impressionante: Ebrima Tunkara. Ele nasceu na Gâmbia. Em 2010, mudou-se para a Espanha e entrou na La Masia na temporada de 2018 a 2019. Desde então, Tunkara vem jogando constantemente em categorias acima da sua idade, e isso já diz muita coisa. Em fevereiro de 2026, ele estreou pelo Atlético de Madrid com apenas 15 anos, mas foi durante o Campeonato Europeu Sub-17 que o mundo começou realmente a prestar atenção nele. E existe um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante: Tunkara tinha apenas 16 anos e estava enfrentando jogadores que, na maioria das vezes, eram mais velhos que ele. Mesmo assim, terminou o torneio com 4 assistências, criou 23 chances de gol e ainda foi eleito o melhor jogador da competição. Agora você começa a entender todo o barulho em torno desse garoto. Tunkara é canhoto e pode atuar como camisa 10, pode jogar pelo meio, pode cair pelos lados, mas talvez a característica mais impressionante seja a tranquilidade com que ele recebe a bola sob pressão. Você pode colocar 3 jogadores em cima dele e ele simplesmente não entra em pânico. Ele recebe a bola, protege, se livra da marcação e já começa a carregar o jogo para frente. Isso ficou muito claro durante a pré-temporada contra o Birmingham City. E tem mais: ele também é muito forte fisicamente para a idade, então os defensores não conseguem simplesmente chegar e tirar a bola dele no corpo. E quando Tunkara consegue se virar, aí começa o problema, porque ele tem visão de jogo para castigar a defesa, pode driblar em espaços apertados, pode combinar rapidamente perto da área, ou simplesmente pegar a bola e carregar sozinho.
Foi justamente por isso que Flick decidiu levá-lo para a pré-temporada do time principal. Ele entrou em campo contra adversários muito mais experientes e parecia completamente à vontade, o que é até absurdo quando você lembra de um detalhe: esse garoto nasceu depois do lançamento de Modern Warfare 2. Eu estou ficando velho, pessoal, mas é claro que o Barcelona precisa ter muito cuidado. Já vimos várias promessas serem tratadas como se fossem virar estrelas imediatamente, e sabemos como essa história pode terminar. Tunkara ainda é extremamente jovem, precisa melhorar sua tomada de decisões, precisa evoluir seu posicionamento e ainda tem muito a aprender antes de conseguir contribuir regularmente no time principal. Provavelmente, ele vai passar bastante tempo no Barça Athletic e nas categorias de base, mas se estamos falando apenas de potencial, talvez Tunkara seja o jogador mais promissor de todos. Agora chegamos a Jesse Bizil, e ao contrário de Tunkara, ele não veio da La Masia. Bizil surgiu na academia do Clube Bruges na Bélgica e passou a última temporada jogando futebol profissional pelo Clube Next, na segunda divisão belga. Ele disputou 15 partidas, foi titular em 13, e tudo isso com apenas 17 anos. O Barcelona claramente viu alguma coisa especial nele, tanto que gastou cerca de 8,5 milhões de euros para contratá-lo neste verão. E basta assistir alguns minutos dele para entender o motivo. Bizil é praticamente o oposto daquele ponta que recebe a bola, toca para trás e prefere manter a posse. Ele não é Jack Grealish. Esse garoto quer atacar, quer partir para cima, quer enfrentar o lateral. Dê a bola para ele perto da linha lateral, coloque um defensor na frente e Bizil vai para cima. Ele tem dribles desconcertantes, muda rapidamente de direção e usa a explosão física para passar pelo marcador. E ele já é bastante forte fisicamente. Por isso, mesmo quando dois defensores tentam encurralá-lo, não é fácil tirar a bola dos seus pés. E tem outro detalhe interessante: Bizil não depende apenas de ganhar na velocidade pela linha de fundo. Ele também consegue cortar para dentro e finalizar. Foi justamente isso que vimos contra o Basel durante a pré-temporada. E talvez seja exatamente esse o motivo de o Barcelona estar tão interessado nele. O Barça já possui vários jogadores que gostam de receber a bola e trocar passes, mas às vezes você precisa de alguém que receba a bola e pense: agora eu vou acabar com o dia desse lateral. E Bizil pode oferecer exatamente isso para Flick. É claro que ele ainda precisa evoluir, precisa melhorar suas decisões, precisa entender quando partir para o drible e quando simplesmente tocar a bola. Além disso, jogar sob o comando de Flick significa aprender exatamente quando pressionar e onde se posicionar quando o Barcelona não estiver com a bola. Mas o clube claramente quer desenvolver esse jogador. Segundo relatos, o Olympiacos tentou contratá-lo por empréstimo depois das suas atuações na pré-temporada. O Barcelona recusou. Por isso, Bizil provavelmente vai dividir seu tempo entre o Barça Athletic e o time principal. E se Flick precisar de alguém para entrar no segundo tempo, um jogador rápido, agressivo e capaz de enfrentar laterais já cansados, Bizil pode ter uma função importante muito antes do que muita gente imagina. E finalmente, chegamos ao quarto jogador, Xavi Esparte, e a história dele é completamente diferente. Xavi passou toda a carreira no Barcelona, nasceu na cidade, entrou na La Masia aos 8 anos e foi subindo pelas categorias de base. Na temporada de 2024 a 2025, ajudou o Juvenil A, o time sub-19, a conquistar a tríplice coroa. Depois, passou por uma lesão grave no joelho, mas voltou ainda mais forte e acabou se tornando um dos capitães do Barça Athletic. Foi aí que Flick começou a dar oportunidades para ele. Na última temporada, Xavi estreou pelo time principal, jogou na La Liga e chegou a participar dos 2 jogos do Barcelona contra o Newcastle pela Liga dos Campeões. Depois, durante o verão, foi convocado para a seleção espanhola sub-19, conquistou a Eurocopa e passou boa parte do torneio atuando no meio-campo. Inclusive, Flick também o utilizou no meio durante a partida contra o Al-Ahly, e isso ajuda a explicar uma das características mais interessantes do jogador. Xavi é um lateral, mas pensa como um meio-campista. Quando o Barcelona tem a bola, ele pode sair da lateral e se aproximar do meio. Assim, passa a jogar praticamente como mais um meio-campista. Ele consegue receber sob pressão, jogar entre as linhas, ajudar a controlar a posse, e quando o Barcelona perde a bola, ele também pode ajudar a interromper os contra-ataques, ou pelo menos, diminuir a velocidade da jogada. Seu maior diferencial é a inteligência, o chamado QI futebolístico. Xavi entende onde precisa estar, e principalmente, onde a bola provavelmente estará no próximo lance.
tanto que Flick chegou a comparar alguns aspectos do seu jogo com Philipp Lahm, e essa comparação faz sentido. Lahm também era um lateral capaz de atuar por dentro e desempenhar funções de meio-campista com enorme naturalidade. Para o Barcelona de Flick, isso pode ser extremamente útil. Quando Xavi entra por dentro, ele cria mais uma opção no meio-campo. Enquanto isso, jogadores como Yamal podem permanecer abertos e mais avançados. Durante a pré-temporada, ele recebeu muitas oportunidades, e Flick claramente gostou do que viu. Segundo relatos, o Real Oviedo demonstrou interesse em contratá-lo por empréstimo, mas o Barcelona decidiu mantê-lo no elenco principal. E entre os 4 jogadores, talvez Xavi seja justamente aquele com mais chances de ganhar minutos imediatamente, não necessariamente porque tenha o maior potencial, mas porque já possui experiência profissional, conhece o sistema e consegue atuar em diferentes posições. E é justamente isso que torna esses 4 jogadores tão interessantes, porque eles não estão disputando exatamente a mesma vaga. Cada um oferece uma coisa completamente diferente para Flick. Hamza é o camisa 9, Tunkara é o meia criativo, Bissiou é o ponta agressivo que gosta de partir para cima, e Xavi Espart é o jogador versátil que pode atuar na lateral direita ou no meio-campo. Ou seja, o Barcelona não encontrou simplesmente 4 jovens promessas, encontrou 4 peças que podem resolver problemas diferentes do elenco. Se Xavi se tornar um jogador confiável no time principal, isso já será extremamente valioso. Se Bissiou se transformar em um ponta perigoso também, se Hamza evoluir e virar um verdadeiro camisa 9 do Barcelona, o clube pode ter economizado pelo menos 70 milhões de euros no mercado atual. Mas existe um cenário ainda mais interessante. Se Tunkara chegar perto do jogador que as pessoas dentro da La Masia acreditam que ele pode se tornar, o Barcelona pode ter encontrado outro meio-campista fenomenal antes mesmo de ele ter idade para comprar cerveja legalmente. E é exatamente por isso que a La Masia continua sendo tão importante para o Barcelona. O clube pode passar anos sem conseguir gastar fortunas no mercado, mas ainda assim pode revelar um garoto praticamente do nada e transformá-lo em jogador do time principal. Agora, se você quer entender o quão forte é realmente esse novo Barcelona de Flick, você precisa assistir a este vídeo aqui.